Muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amados irmãos. Graças a Deus por esta linda noite de repouso que podemos passar e esta oportunidade que o Senhor nos concede neste presente momento, que é o dia, esta maravilha, este espetáculo, que muitos não podem ver por estarem ocupados com tantas outras coisas neste mundo. Mas é bem verdade que o Senhor Deus nos concedeu mais uma oportunidade de glorificarmos e bendizermos ao seu santíssimo e eterno nome. Ontem nós fizemos leitura no capítulo 5 da Epístola de Tiago e hoje estamos adentrando a Epístola primeira de Pedro, considerado primeiro escrito de duas epístolas do apóstolo Pedro, e tem como tema geral, o tema central desta epístola, o sofrimento por amor de Cristo. Sofrimento aqui, nesta particularidade, não vem nos remeter à mente um sofrimento com angústia, um sofrimento com uma dor interna, não. Pode ser considerado como sofrimento o crente padecer por causa daquilo que não agrada a Deus neste mundo. Ou seja, ele padece, ele sofre, ele tem a tristeza, vamos dizer assim, de ver coisas que não agradam a Deus. E a data desta epístola, a data desse escrito, é um ano antes do grande derramamento de sangue em Roma, que é em torno de 63 anos depois de Cristo. Nós vamos estar vendo algumas características especiais sobre esta epístola, também o propósito primário da escrita, ou seja, quando o autor escreve, quem sabe sem pensar que hoje seria a Bíblia para nós, mas ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Deus, esta carta para expressar a maneira que agrada ao Senhor, que nós devemos atentar e viver. Também a mensagem mais proeminente em todo o texto, ou seja, aquela mensagem que mais se destaca, podemos dizer assim, que mais nos chama atenção dentro de todo o escrito. Então, sobre as características especiais, nós podemos dizer que Pedro teve alguém que manuseou a pena para ele, ou seja, alguém que escreveu quando ele ditava, E essas pessoas eram chamadas de escribas, Mais à frente, os escribas foram conhecidos como os mestres da lei, os sábios, Por quê? Porque eles faziam as cópias dos escritos sagrados do Antigo Testamento de maneira manual. Muitos escribas, Também no Antigo Egito, a pessoa ser escriba era como a pessoa ser um guarda-livro, um contador nos dias de hoje, Então, Silvano, que é conhecido também como Silas, no livro de Atos dos Apóstolos, foi o escriba do apóstolo Pedro. Já na segunda carta, que nós vamos ver mais para frente, a escrita é uma escrita mais do grego popular da época. Entende-se então que tenha sido já uma escrita mais próxima do que o apóstolo Pedro escrevera com seu próprio punho, Mas esta maneira de escrever da primeira Pedro
ela é mais rebuscada, ela é de um grego mais refinado, aonde um escriba somente poderia usar esta maneira, né? Então, o público-alvo original que esta carta foi endereçada, nós vimos em alguns trechos da mesma que ela foi escrita aos estrangeiros dispersos, ou seja, aqueles irmãos que estavam dispersos pelo mundo. Há quem diga que sejam talvez aqueles convertidos no dia de Pentecostes. E, na verdade, aqueles 3.000 se converteram em milhões, né? Podemos dizer assim, porque daquele dia de Pentecostes, ali no livro de Atos dos Apóstolos, eles foram pelo mundo inteiro levando o Evangelho e também sofrendo, né? Por amor de Cristo. Inclusive, acredito que fisicamente mais do que nós, com certeza, né? Então, o propósito primário desta escrita é mostrar a esperança do cristão para a eternidade, e não somente nesta vida. Assim como nós lemos no capítulo 2, no versículo 11, que o escritor fala sobre sermos peregrinos em terra estrangeira. E aquele que é peregrino em terra estrangeira sempre está com o coração voltado para o seu lar, para a sua terra, né? E também nos traz o ensino sobre nós seguirmos o sofrimento de Cristo na conduta de Cristo, ou seja, não que nós venhamos a ser crucificados literalmente em um madeiro novamente, mas sofrer pela moral, pela conduta, para viver aquilo que é da vontade de Deus, mas que hoje, para este mundo, é algo antiquado, algo errado. Porque neste mundo nós sabemos que vivemos vendo coisas erradas que dizem ser certas. E, como eu vos falei, coisas certas, como ser cristão, que parecem ser erradas aos olhos deste mundo. Então, para isso, nós devemos atentar o que está escrito no capítulo 4, versículo 13, que nos diz: alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Então, a mensagem proeminente é submissão e sofrimento por amor de Cristo, tendo Ele mesmo como exemplo. E para isso podemos ler o versículo 21 do capítulo 2, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, é isto que é ser cristão, meus irmãos, parecidos com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nesta linda terça-feira, e vamos então, no decorrer da semana, falando mais sobre todos os capítulos que estaremos meditando.